Para movimentação de containers com excesso, como eu falei dos containers com plataforma, os containers flat rack, os containers open top que tem excesso de altura ou de largura ou de comprimento, são utilizados dois tipos de acessórios. Primeiro, são cabos, né, para carga OOG. O que são as cargas OOG? São cargas out of gauge. São cargas que excedem as dimensões padrão de um container comum, seja ele um container de 40 pés, seja ele um container de 20 pés. E aqui nós temos o overhead frame, que o frame é uma estrutura metálica que serve para poder pegar as cargas com excesso. Então aqui, nesse container aqui, que nós temos aqui um container flat rack, a carga está com excesso de altura. Então, devido a ela estar com excesso de altura, o spreader do equipamento do Ship to Shore, do STS, ele não tem a possibilidade de acoplar esse container nos 4 dispositivos de canto. Então, não tendo essa condição, ele acopla, ou seja, ele vem aqui por cima desse overhead frame, né? E esse overhead frame, ele é responsável por travar e fazer o içamento dessa carga. Para a movimentação dessa carga em altura, como a carga ela vem, além de ser feita a piação, ou seja, prender os containers nas estruturas dos navios, o container ele vem com um acessório chamado castanha, né? Então essa castanha aqui, ó, essa twist lock, que é assim conhecida, ela é responsável por quê? Para ligar um container ao outro e deixar ele preso um ao outro, né? Então, para poder fazer a remoção dessas castanhas aqui, dessas twist locks, o pessoal de bordo, né, eles sobem, isso daqui é um cesto para os trabalhadores, então esse cesto ele era utilizado para quê? Para levar os trabalhadores na altura que iria começar o trabalho para poder fazer o rebaixamento dos containers. Então, para poder tirar essas castanhas, os trabalhadores tinham que subir nesse cesto, né? Antes, essa operação, os trabalhadores aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, acompanhando a ponteira, os trabalhadores, geralmente eles subiam em cima do container e faziam o destravamento desse container sem material de segurança nenhum, tá? Destravando os containers e eles iam rebaixando a pilha, né? Até na hora de fazer a estivagem, aqui vocês podem acompanhar o trabalhador aqui, ele está fazendo a estivagem, ele está sobre o container, fazendo a movimentação do outro container ao lado. Então era uma operação arriscada, né? À época. Hoje nós temos uma operação muito mais segura, que eu irei mostrar aqui para vocês agora no próximo slide. Então hoje nós temos que faz a movimentação aqui no Porto de Santos. Nós temos a WCS, que é a Modular Cages, né, que ela tem nos seus dispositivos, nos seus cantos, a possibilidade de ter uma abertura para poder fazer a remoção de alguma castanha que esteja defeituosa e que ficou em cima do container inferior, né? Então possibilita que ela faça essa remoção e também que o pessoal trabalhe internamente dentro dela com um atuador de travamento e destravamento, né, que é uma vara grande que serve para destravar ou travar o container. Aqui no Porto de Santos, nós temos também um personal cage que é aqui da Santos Brasil, né? Aqui esse que está escrito personal cage, ele é da Santos Brasil. Então ele faz o quê? O trabalhador ele sobe na lateral e através do rádio ele vai dando o comando para o operador do STS, do Ship to Shore, para que ele vá andando devagar para poder soltar esses containers que estão presos um sobre o outro, né? E também nós temos na Santos Brasil, que é um equipamento da Santos Brasil, que é uma gaiola feita dentro do container, uma adaptação existem cabos guias internamente
e esses cabos guia servem para colocar e prender o equipamento de segurança, o cinto de segurança, né? Geralmente esses equipamentos são chamados de UNTA, né? Então UNTA quer dizer Unidade Móvel de Trabalho em Altura, que são esses personal cages. E temos o TPC, que é o personal cage, Telescopic Personal Cage. O que seria esse TPC? Esse TPC seria ele é um equipamento telescópico onde ele se expande, né, de acordo com a largura do spreader, né, que é o acessório do portainer, que é aquela mesa que serve para pegar os containers. Ele se expande e também se retrai. A mesma coisa, ele, além no comprimento, além de fazer isso no comprimento, ele faz isso na altura também, porque ele é automático. E aqui alguns projetos, alguns já estão em funcionamento pelo mundo e outros estão por vir, né? Então, algumas coisas de inovação. Aqui nós temos o scanner, né? Então, o scanner ele serve para quê? Para poder fazer a leitura do que tem no interior dos containers, né? Então, hoje, dentro do interior dos containers, é possível detectar se existe alguma carga que seja diferente do que foi alegado no papel, né? Então, na hora do lançamento, então é possível fazer a leitura dessa carga. Também nós temos hoje o spreader Twin Peak, como eu falei aqui, o spreader é isso daqui, né? É essa parte aqui. Esse é o spreader. Então, o spreader Twin Peak, ou seja, o spreader Twin Peak ele serve para poder pegar 2 containers de 20 pés de uma vez só, num único movimento. E também dentro da operação, com o equipamento que é o Ship to Shore, é possível ter 2 spreaders desse e pegar 4 containers de 20 pés, né? Ou 2 containers de 40 pés. Então, esse tipo de movimentação já existe, né? Muito embora é mais comum aqui no Porto de Santos se ver a operação com o spreader Twin Peak, né, do que double hoist. Então, aqui embaixo, eu cito para vocês aqui uma operação que era feita com um quadro posicionador. Esse quadro posicionador ele era um trabalho à moda antiga e que era feito pelos guindastes dos navios. Hoje nós temos, a nossa realidade é essa de ter o spreader aqui. E o ARTG, né, RTG, que são RTGs com barramentos elétricos. Hoje, devido à sustentabilidade, o futuro do nosso trabalho portuário é migrar para os equipamentos totalmente movidos à energia elétrica, né? Hoje já existe um porto, que é o Porto de Long Beach, que ele já funciona 100%, ele já fechou o ciclo dele em 100% na operação com energia elétrica, não existe energia fóssil. E também nós temos o Automated Twist Handling, que são o quê? Plataformas que servem para acondicionar as castanhas, as twist locks, como eu demonstrei no slide anterior. Elas servem para acondicionar as castanhas e servem para colocar as castanhas nos dispositivos de canto do container ou retirá-las conforme a operação. Quando o container é embarcado, elas colocam essa castanha e o container é embarcado. Quando é descarregado, elas retiram essa castanha e deixam acondicionada dentro desse equipamento aqui, tá? Então, o trabalhador ele entra no abastecimento e entra no sistema de piação. Isso já acontece, né, nos portos lá fora. O Porto de Roterdã é pioneiro nesse tipo de inovação. E falando em inovação, nós temos aqui Jebel Ali, uma inovação chamada Box Bay. O Box Bay nada mais é do que uma garagem gigante, onde ela faz com que os containers sejam armazenados e movimentados através de algoritmos, né, dentro dessa estrutura.
Geralmente, os containers eles são movimentados por acesso remoto, né? Então, o acesso remoto, o controlador dessa armazenagem ele vai ficar numa cabine segura, né? E com ergonomicamente correta, né? Então, quais são as vantagens, né? Ele tem eficiência e é totalmente digital. Ele é operacional, ele armazena os containers a 11 de alto, né? Então, tem alguns lugares que tem problemas de ventos muito fortes, que não pode ampliar a sua pilha de containers ou não tem equipamentos para poder fazer um empilhamento dessa altura. Geralmente os RTGs aqui no Porto de Santos, eles se empilham até no máximo 6 de alto, né? Mas geralmente as camadas são feitas a 5 de alto, 5 alturas de container. Tá? E aqui permite com que se eleve essa régua, né? Então, passando aqui a 11 containers de alto. Tá? Então, é uma revolução, né? No caso da armazenagem dos containers. GBL já está funcionando. Então, é um projeto da Dubai Ports World, sempre eles estão inovando, eles sempre estão buscando novas tecnologias e sempre estão querendo estar na vanguarda com relação à operação portuária. Também temos projetos no mundo, né? Hoje a gente não tem uma navegação transoceânica, no caso de navios que fazem a travessia por acesso remoto, mas temos um projeto aqui, né, que é o Remote Autonomous Ships, que é um projeto da Rolls-Royce, que visa o quê? A trazer um navio totalmente sustentável, um navio que vai fazer a movimentação, vai fazer a travessia transoceânica sem nenhuma tripulação, tá? Porque os armadores, eles alegam que eles têm um custo enorme com a tripulação, né, com o treinamento e com a falta dela. Então, alguns projetos estão tramitando aí no mundo portuário, no mundo da navegação, né? Lógico que nós temos que ter um feeling especial para a questão de segurança, e a questão de segurança também envolve a questão ambiental, né? Então, está sendo estudado a fundo pela Marinha Mercante Mundial a questão do navio autônomo. Aqui também nós temos o RCMS Robot Control and Management Storage System, que são as garagens como o box de Jebel Ali, né? Porém, esse box ele funcionaria como? Ele funcionaria em zona contígua do porto. Então, além de armazenar os containers, eles também poderiam fazer com que esses containers fossem embarcados diretamente de uma plataforma, né? Possibilitando também diminuir a questão do espaço físico por metro quadrado, ampliando a armazenagem dos containers para cima. E temos aqui um teleférico para container, né? Isso daqui foi um projeto que foi apresentado para a Prefeitura de Santos, né? Mas não prosperou, né? Mas é um projeto interessante, onde levaria o container daqui do litoral para o Planalto, né? Através de teleféricos. Hoje a Volkswagen na Alemanha ela já tem teleférico que faz o transporte de automóveis de uma planta, do lado de uma planta para uma planta de um outro lado, né? Lado a lado de uma planta, passando por cima de uma rodovia, né? Através de teleféricos ela leva os seus carros para poder serem armazenados em outro lugar. E a questão tecnológica para o navio é muito importante, né? Porque nós temos programações aí para deixar de usar o combustível fóssil, né? Nós estamos tendo impactos climáticos muito grandes. Então, partindo desse conceito, né, desse pensamento, aqui a Vale lançou 2 tipos de navios. Tá? Então, ela lançou um navio, o Air Lubrification, que é o Sea Vitória. O Air Lubrification, ele faz o quê? Ele lança bolhas no casco do navio, diminuindo o atrito do navio com a água
e diminuindo o atrito do navio com a água, ele tem um maior rendimento, né, e não sobrecarrega tanto o maquinário do navio. Então ele reduz o gasto de combustível fóssil do navio, reduz a emissão de combustível fóssil do navio. Então o navio fica planando em cima d'água. E também lançou recentemente o Cia Souzan, que são os rotor sails. São navios, é o primeiro navio minareleiro do mundo com velas eólicas, né? Velas com rotor, né? Então essas velas elas têm uma medida de 24 metros por 4 metros de diâmetro, né? Então é um navio também totalmente sustentável, buscando o quê? Buscando diminuir a utilização de combustível fóssil à base de enxofre. E o Yara Birkeland, também é um navio autônomo, também parte desse mesmo princípio de sustentabilidade, porém é um navio da Yara, esse navio da Yara ele só faz a movimentação de containers, né, por águas interiores na Europa, mas já é uma realidade, tá? Já foi lançado, era para ter sido lançado em 2021, 2020, perdão, foi lançado em 2021. Outras tecnologias, essas também já existentes, são o caminhão não tripulado. Nos Estados Unidos já está havendo um movimento para não ter o caminhão não tripulado, né? O AVG, o Automatic Vehicle Guild, que são as carretas não tripuladas. Então os AVGs já existem desde a década de 90 nos terminais europeus, né? O Althandler, que é um terminal da Alemanha, o terminal Euromax, que é um terminal holandês, já trabalha com esse tipo de carreta. O Vehicle Alignment System, que são infravermelhos, que são colocados no pé do STS, do Ship to Shore, onde ele faz a leitura em cima da carreta e não permite que a carreta saia debaixo do equipamento, né, diminuindo a rotação do motor. Então o motorista ele fica impossibilitado de sair com a carreta enquanto o container não for carregado ou descarregado naquele posicionamento embaixo do portainer. E o Moormaster. O que seria o Moormaster? A atracação dos navios hoje necessita de vários homens para poder fazer a amarração do navio. E esse Moormaster, ele não necessita dos homens para poder fazer a amarração do navio, ele trabalha com oscilação de maré e ele tem uma conectividade muito grande com relação ao casco do navio, não permitindo com que o navio se desloque ou se movimente tão para fora do porto, né, do pier. E aqui em Santos, nós temos também a Dubai Port sempre inovando, a questão da operação remota. Mas essa operação remota, a operação remota feita pela Dubai Ports é uma operação remota feita com os fardos de celulose. Então os trabalhadores eles ficam já dentro de uma cabine, tá? E dentro de uma cabine eles fazem a movimentação dos fardos de celulose, acondicionando eles dentro do planejamento do terminal, né? Então aqui é uma mesa e ele pode controlar, ele tem por todos os ângulos a visão da movimentação do spreader dentro do armazém e também a questão da estivagem. Geralmente os armazéns não ficam pessoas transitando, né, somente as máquinas, porque a descarga dos vagões, devido aos vagões ainda não serem apropriados para ter o spreader trabalhando sobre eles, ainda é feita a descarga com as empilhadeiras de pequeno porte, que são as empilhadeiras com spreader clamps. Uma outra operação remota, mas com cabine portátil, isso daqui é uma operação remota de uma pedreira, né? Então o trabalhador ele traz essa cadeira para dentro de um carro, então ele fica distante, né? Então ele tem a condição segura de trabalhar, de operar. Então ele vai ter dois tipos de visão. A visão do equipamento em si, em loco, né, que está ainda próximo dele, ou a visão da tela com todos os ângulos por onde ele pode começar a atacar e fazer o desbaste, aí no caso dessa pedreira.
E também nós temos aqui no Brasil o projeto de trator de esteiras remoto, que é um projeto da Vale, para poder fazer o desbaste na mineração. E lá fora, como é de praxe, aqui é o terminal da APM Terminals, o Maasvlakte 2, eles já possuem a operação com containers, coisa que a gente não tem aqui no Porto de Santos, né? Uma operação remota feita com containers, tá? Então, os trabalhadores lá fazem a movimentação por operação remota dos containers. Qual é a maior vantagem? Né? Você está seguro dentro de uma cabine, a questão ergonômica, a questão de revezamento do pessoal, porque nós temos uma grande perda de tempo na hora do revezamento do pessoal, na hora da passagem do trabalho, e essa condição da movimentação de containers por acesso remoto possibilita o quê? Simplesmente desconectar um cabo, que é o seu cabo, no caso, eu estando operando o equipamento, vou desconectar o meu cabo e o meu parceiro vai conectar o cabo dele ao equipamento e vai fazer a movimentação tranquilamente. Né? Então, demora no máximo 1 ou 2 minutos, né? Ou segundos. Então, isso possibilita dar maior agilidade na operação e trabalhar com maior segurança e conforto. E hoje, na movimentação ou qualquer que seja no planejamento, hoje as informações, as instruções de trabalho, os brainstorms, a interatividade com outras áreas, que é muito importante, e a agilidade na operação, ela está dentro de um tablet, ela está conectada, celular, tablet e computador, e essas informações elas possibilitam trazer maior agilidade dentro do processo da operação portuária. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e o meu contato está aqui embaixo, fabiano.luiz@gmail.com, e o meu telefone. Se caso vocês queiram interagir ainda muito mais e que vai agregar muito para o Senep, entrem no fórum, deixem suas perguntas, que terei o maior prazer de respondê-las. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.